Olá, sejam bem-vindos ao programa Olho Clínico, nosso espaço semanal para assuntos de saúde. Hoje nós vamos falar sobre duas doenças do aparelho respiratório muito frequentes, sinusite e rinite. Para falar sobre esses assuntos, nós convidamos o Dr. Marcos Mocelin. Ele é professor titular da cadeira de otorrinolaringologia do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná. Dr. Marcos, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Dr. Marcos, vamos começar com sinusite. Exatamente o que é sinusite? Sinusite é uma infecção dos seios. Nós temos na face os seios, nós temos o seno frontal, maxilar, etimoide e um mais atrás chamado esfenoide. Então a infecção desses seios por alguma causa é chamada sinusite. Normalmente ela começa com uma gripe. Dificilmente você tem uma sinusite direta, ela tem normalmente um período que pode vir de uma rinite, pode vir de um resfriado, de uma gripe um pouquinho maior, e daí ela se transforma numa sinusite. Quem tem sinusite? Existe um mapeamento por idade, por sexo? Não, todos podem ter sinusite. Todos podem, de algum momento da sua vida, ter uma sinusite. Como você pode ter uma otite, como você pode ter uma amidalite. De repente, por algum motivo, a tua resistência está um pouquinho mais baixa e você já tem uma predisposição para aquele tipo de infecção, você vem desencadear esse tipo de infecção. Agora, como é que uma gripe acaba evoluindo para uma sinusite? Veja bem, tem uma estatística que 5% dos resfriados ou das gripes ela acabam se tornando sinusite. Por que isso vira sinusite? Porque essa pessoa, essa criança, adulto, não importa, ela tem um fator que pode levar a pessoa a transformar aquela secreção. Porque que acontece? Numa gripe você produz muita secreção, muco, essas coisas todas, né? Então aquele muco vai para dentro dos seios e por algum motivo ele não consegue drenar e ali se acumula e acaba infeccionando, se tornando uma sinusite. Então isso é importante as pessoas entenderem que nem toda dor de cabeça é sinusite, nem toda secreção é sinusite, que muitas vezes é apenas um período muito rápido de uma gripe, né? Numa criança é difícil diagnosticar sinusite? Não, a criança não é. O diagnóstico é puramente clínico. Na fase aguda, muitas vezes é pedido um raio-x, por exemplo. Se a criança está resfriada, cheia de catarro, ao fazer um raio-x, chama o raio-x dos seios paranasais, então vai ver que se olha, vem sinusite. Na verdade não é uma sinusite, é apenas secreção dentro dos seios. Por quê? Todos os seios, como eu expliquei para vocês, estão aqui, eles drenam para dentro do nariz. E se você bloquear a drenagem, por algum motivo, essa secreção não sai, então ela pode se tornar uma sinusite. O senhor falou anteriormente sobre dor de cabeça. As pessoas costumam comumente relacionar a sinusite à dor de cabeça? É comum chegar no consultório, o paciente, doutor, eu vim aqui porque eu tenho sinusite. Daí eu pergunto, muito bem, então me conta o que você sente. Eu sinto só dor de cabeça. Então, raramente, a dor de cabeça isolada é uma sinusite. Para ser uma sinusite tem que ter dor de cabeça, secreção esverdeada ou amarelada saindo pelo nariz bem congestionado, você ter o nariz muito trancado, então isso, e dor, não só dor de cabeça, mas dor facial, você sente ela mais sensível. Então esse seria o diagnóstico. Depois, como é que é feito o diagnóstico? Ao exame, quando o otorrino olha, então você olha dentro do nariz, e hoje a gente usa uma coisa chamada nasofibroscopia, que é uma fibra ótica, a gente coloca dentro do nariz e vai examinar lá na saída, onde deveria estar drenando uma secreção normal, você vê o pus correndo, aí caracteriza uma sinusite, aí é tratada. Então, quer dizer, aquela dor que as pessoas normalmente se queixam que seria uma dor de cabeça frontal, necessariamente não é uma sinusite. Possivelmente, se for isolada, uma dor de cabeça isolada, não é uma sinusite. Pode ser um problema visual, pode ser enxaqueca, pode ser qualquer outra coisa, porque sabe que a dor de cabeça é um sintoma que aparece numa infecção intestinal. Existe muitas vezes qualquer coisa, que tem uma tensão, você está com tensão, você tem dor de cabeça. A sinusite tem componentes alérgicos? A pessoa que é alérgica, que tem uma rinite alérgica, ela está predisposta. Por quê? O que é alergia? Alergia é uma reação do organismo a alguma coisa. Por exemplo, você entra num local, chega no local, tem pó, né? Você é alérgico ao pó, imediatamente o teu nariz reage àquilo. Como é que ele reage? Ele reage inchando, que tem uma entidade chamada cornetos, que eles aumentam e diminuem dentro do nariz, ele aumenta e começa a secretar. Então,
Se ele um mecanismo de defesa. Imediatamente começa a secretar o nariz. Então, secreção, começa a espirrar, coçar o nariz. Então, essa mesma mucosa que reveste o nariz, reveste o seio também. Então, também dentro do seio vai produzir secreção. Se ele tiver uma boa drenagem, não tem problema nenhum, daqui a pouco aquilo já saiu. Mas se não tiver, se tiver um desvio, tiver um pólipo, tiver alguma coisa bloqueando o local de drenagem, isso pode causar uma sinusite. Bom, no segundo bloco nós vamos falar especificamente sobre a rinite, mas então é comum também as pessoas confundirem rinite com sinusite. Exatamente. Sinusite passou a ser, assim, muitas vezes um diagnóstico de alguma coisa, né? Na face. A pessoa sente o nariz trancado, congestionado. Eu tenho sinusite. Desde criança eu tenho sinusite. A vida toda eu tive sinusite. E muitas vezes não tem uma rinite. Uhum. A sinusite é curável? É curável. Você tem, primeiro, o diagnóstico, né? Você tem que diagnosticar se a pessoa está fazendo uma sinusite aguda, se ela está fazendo uma sinusite crônica, recidivante. Qual é a diferença? Aguda, se faz o processo, é tratado, resolveu, acabou. A recidivante, você trata, acaba, volta. Então, possivelmente, essa pessoa, esse paciente tem algum bloqueio, alguma causa que está predispondo a isso. E tem a crônica, aquelas pessoas que têm sinusite crônica, que sente. Como é que ela pode perceber? Está sempre com gosto ruim, gosto amargo na boca, tem muitas vezes uma halitose, um mau hálito grande. Então, por quê? Porque existe uma bactéria chamada anaeróbio, ela gosta da cavidade fechada e ela dá cheiro ruim. Então chama secreção posterior nasal. Tem pessoas que estão sempre com um catarrinho, engolindo, sabe? Aquilo com mau hálito, com gosto ruim. Essa pessoa pode ter, na sinusite crônica, a causa disso tudo, né? Então, tratado é resolvido. Existe tratamento clínico, existe tratamento cirúrgico. Tratamento clínico através de antibiótico, antihistamínicos, muitas vezes corticoide, para você desobstruir o nariz. Tratamento clínico você vai desobstruir, tratamento cirúrgico, desobstruir aquela causa, por exemplo, um desvio de septo, um pólipo, corneto muito grande e nas crianças, principalmente a adenoide. O aumento das adenoides, a hipertrofia da adenoide, é uma das grandes causadoras de sinusite em criança. E isso é facilmente resolvível. Se opera a adenoide, acabou o problema. Por quê? Como eu expliquei para vocês, o nariz produz muco. Esse muco, ele é produzido, você o tempo todo está engolindo secreção. É normal, todos nós aqui, o pessoal que está nos assistindo em casa, está sempre engolindo uma secreção. Isso é normal. Quando essa secreção é produzida no nariz e não corre para trás, a adenoide ela fica na saída do nariz, no final do nariz, no começo da garganta, atrás do pálpebra, então ela bloqueia, começa a voltar a secreção. Então a secreção acumula e começa a vir para dentro do nariz. Aí você tira a adenoide e passa a ter uma deglutição, aquela secreção normalmente é eliminada. Tecnicamente, quando que a sinusite é considerada crônica? Quando você tem acima de 12 semanas o tratamento e não melhora, ela é crônica. Então, aí sim, os exames de imagem são válidos. Qual é o exame de imagem que a gente usa? É tomografia computadorizada. Raio-X simples não nos dá, porque ele tem vários artefatos. O que nos dá? Uma posição, você trata, vê o nariz está bem, aí você faz uma tomografia computadorizada e ali vai mostrar que aquele seio está cheio de secreção. Aí você tem que fazer um tratamento específico e depois não melhorar, daí sim cirurgia. Cirurgia você faz em 10% dos casos. 90% dos casos a gente resolve com tratamento clínico. Vou adiantar uma pergunta para você, que me fazem no consultório. Mas sinusite cura? Uhum. Claro que cura. Antigamente existia um tipo de cirurgia que não resolvia o problema básico, se resolvia o problema imediato, mas a causa básica não. Hoje, com a evolução da cirurgia, a cirurgia que a gente chama de cirurgia endoscópica, se faz tudo por dentro do nariz com fibras ópticas, então eu amplifico uma coisinha desse tamanho, microcirurgia. Amplifico um buraquinho aqui, põe numa televisão desse tamanho, então tem detalhes, né? Então isso realmente evoluiu bastante, a cirurgia hoje, o resultado, se operou, resolve. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos conversar sobre rinite. É só um instante, o Olho Clínico já volta. Diversão na biblioteca? Ah, conta outra. Claro! A Biblioteca Pública do Paraná tem muita diversão. O que,
por exemplo? Na hora que você chega, você pode escolher e assistir vídeos de desenho animado. Tem internet o dia todo, com pessoas para ajudar com o computador. Diariamente, tem oficinas de dobradura, pintura, recorte, colagem e até artesanato com sucatas. Tudo isso? Sim, todos os dias também tem a Hora do Conto, onde os narradores constroem suas histórias com a participação das crianças e também usam fantoches para contar suas histórias. Ah, é? E quanto a gente paga? Não paga nada, filha. E tem muito mais. Tem a gibiteca com 15 mil gibis. Você tanto pode ler como trocar gibis sem precisar de dinheiro. E se você quiser, pode jogar xadrez todos os dias. Mas eu não sei jogar xadrez. Não tem problema. A biblioteca dá o curso de xadrez de graça para você. Será? Sim, e sem pagar nada também, todos os meses tem teatro infantil. Além de um encontro mensal com o autor de literatura infantil do Paraná. Poxa. Pensa que acabou? Não? Não, tem um curso de espanhol gratuito. Sabe que a biblioteca também se preocupa com as crianças cegas? É? Pois é. Além de livros normais, lá existem livros escritos em braille, livros de falas gravadas e até jogos para as crianças cegas, sem falar do acesso facilitado para os meninos que usam cadeiras de rodas. E onde fica a biblioteca? A Biblioteca Pública do Paraná fica na Rua Cândido Lopes, 133, no centro. E a sessão infantil funciona das 8h30 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. No sábado, fecha às 13 horas. Tudo isso é de graça, filha, e com serviço de segurança. Mãe, eu quero ir lá, você me leva? Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre doenças respiratórias e neste bloco nós vamos falar sobre rinite. Estou conversando com o Dr. Marcos Musselin, ele é professor titular de otorrinolaringologia no curso de medicina da Universidade Federal do Paraná. Dr. Marcos, no intervalo nós estávamos conversando, o senhor falou que existem estimativas que apontam 15%, algo em torno de 15% da população mundial com rinite. Isso significa algo em torno de 800 milhões de pessoas, é quase uma Índia de pessoas com rinite. Por que esse número tão grande, quer dizer, essa quase pandemia de rinite? Eu acho que quando eu comecei na minha vida como médico, a gente ouvia a estatística de 10%, e está subindo, está crescendo. Qual é a razão disso? A razão principal que eu vejo é o aumento da poluição, agrotóxico, uma série de efeitos que o homem está causando no mundo, que acaba dando uma reação maior no nariz, né? Então, quer dizer, a rinite é fruto de uma agressão externa ao organismo humano. Exato. Você tem, mais uma vez eu falo, tem que ter uma predisposição. É comum, nós estamos aqui no estúdio, entramos nós dois, eu sinto um cheiro de mofo, percebo umidade, percebo assim, um cheiro mais forte, pó, já começa a coçar o nariz e espirrar. E você, de repente, não faz nada. Não acontece. Por quê? Porque eu tenho já dentro do meu organismo isso, né? Que a reação, que é a rinite alérgica. Agora, como que ela é desencadeada? Como que surge a rinite alérgica? Ninguém sabe explicar. Você tenta bloquear. Eu tenho pacientes, por exemplo, muito interessantes, que passaram uma vida inteira sem ter rinite. Aos 60 anos desencadeia. Mas, doutor, o que aconteceu? Eu não sei. Por que em algum momento desencadeia, né? O gatilho é disparado e a pessoa começa a ter crise. Não se sabe explicar. O que a gente sabe é que as crianças sofrem muito, né, com a rinite, e como o pessoal mais idoso sofre muito com as rinites, né? Mas não tem a idade e não sabe explicar o porquê isso acontece. Agora, o senhor falou sobre a questão do meio ambiente. Como é possível intervir no meio ambiente, pelo menos no ambiente em que a gente vive, para tentar diminuir isso? Eu me lembro que acho que há uns 10 ou 15 anos surgiram alguns aparelhinhos que prometiam esterilizar o ar. Isso resolve? Existe alguma medida que possa... Isso ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco. Você perguntou como é que vem, só voltando um pouquinho, é um gene, né, que você tem, é hereditário. Você vê famílias todas, né? Nosso câmara ali falou que ele tem a rinite, o filho tem, o neto dele vai ter, e possivelmente isso é hereditário, já tem um gene. Agora, a esterilização do local, quer dizer, o ambiente, isso é uma coisa muito importante. Você lembra, algum tempo atrás, o pessoal que está nos assistindo também vai lembrar, que era a moda
você nos quartos botar papel de tecido nas paredes. Então, carpê, todas as casas eram acarpetadas, desde a sala, se bobear, tinha carpê até no banheiro. E as coisas mudaram, porque o carpê, por exemplo, o tapete em si, você consegue bater, mas o carpê você não consegue arrancar. Por mais que passe, aquilo acumula pó. O ácaro, né, que é o grande causador da alergia, ele fica ali, ele morre, então ele esfarela, ele fica, por mais que limpe. Eu já vi várias pessoas contando que tem tecido na parede, cheio de almofada, cheio de bicho de pelúcia dentro do quarto. Você passa 8 horas por dia, normalmente, dentro do teu quarto. Então ali tem que ser um local bem arejado, bem aberto, evitar de colocar cortina, botar mais persiana, o chão. Hoje, chão de taco, que é fácil, essas madeiras, né? Você passa um pano úmido assim, passa aquilo já está limpo, acabou o problema, não acumula pó. Travesseiro, nós aqui de Curitiba, uma influência polonesa muito grande, todo mundo sabe do travesseiro de pena de ganso, coisa mais maravilhosa. E aquele acolchoado, né? Aquele acolchoado grande de pena de ganso. De pena. Aquilo é uma maravilha, mas você bate, aquilo sai pó para tudo que é lado. Então, a pessoa que é alérgica tem que ter travesseiro antialérgico, cobertas, todas as cobertas devem ser de nylon, de sintético, tudo acrílico, e principalmente a roupa. Por exemplo, faz 2 dias que esfriou em Curitiba para valer. Então, hoje eu fui lá e peguei aquele sobretudo que estava guardado desde o ano passado. Ele tem cheiro de guardado, então se coloca aquilo, pó alérgico, aquilo é um horror. Eu vejo criança chegar no consultório alérgica com um pullover, um casaco de gola, aquela gola alta, de lã. A criança quer arrancar o pescoço, tanto que coça. Então isso é muito importante, a pessoa entender que esterilizar o quarto, não fazer uma profilaxia ambiental e ter roupa. Alérgico tem que andar de moletom e andar de nylon, evitar lã. O senhor falou sobre o clima de Curitiba. Agora, o clima tem alguma influência na rinite? Nós, aqui em Curitiba, por conta desse nosso clima maluco, nós estamos mais sujeitos à rinite? O nosso clima maluco é muito relativo, né? Todo mundo fala para mim nos congressos, pô, em Curitiba você deve ter muita dor de garganta, deve ser uma maravilha para o otorrino. Na verdade, não é igual. Eu tenho tanto paciente no inverno como no verão. Tenho pacientes, por exemplo, com rinite alérgica, que sofrem no verão, porque vai para a praia, chega lá, está tudo fechado, passou o ano inteiro com mofo. Então, o clima, agora, veja só, Curitiba é uma cidade que chove, que chovia muito, né? Agora voltou, chovia muito. Então, isso tira um pouco o pólen do ar. Mas você pega uma entrada de primavera, agora em setembro, onde começa a polinização. Isso, com certeza, os pacientes começam, aqueles alérgicos, começam a sentir muito. Muito, muito. Se tiver mais úmido, não tem. Mas isso também tem no Nordeste, também tem no Mato Grosso. Mato Grosso deve ter um monte, né? Porque pólen lá é bastante. Então, não quer dizer que Curitiba seja pior que os outros, mas nosso clima é instável. Principalmente aqueles que têm, já vou adiantar mais uma coisa, rinite vasomotora. O que é rinite vasomotora? É a reação do organismo à mudança de temperatura. Você entra num lugar, está frio, você começa a espirrar. Não que seja alérgico, mas o teu organismo sente aquilo. Uma rinite meteorológica. Meteorológica. Então, isso acontece muito. Nós temos isso aqui em Curitiba, né? Nós temos com muita frequência as 4 estações num ano, né? Num dia só. Agora, rinite, ela é curável ou é uma coisa como time de futebol? Uma vez rinite, sempre rinite. Exatamente. Uma vez rinite, sempre rinite. Porém, com os tratamentos a gente consegue fazer com que o alérgico tenha crises menos frequentes e quando essa crise vier, seja de menor intensidade. Então, é válido, é importante que se faça tratamento. Tratamento, que tipo de tratamento, né? Tem um tratamento clínico, medicamentoso, com antialérgico, com corticoide, spray nasal e tem com as vacinas, né? As vacinas são muito úteis, resolvem bastante e isso é importante as pessoas entenderem que o tratamento ajuda na rinite. Agora, qualquer pessoa que entre numa farmácia, existem muitos remédios, muitos medicamentos que prometem descongestionar o nariz, combater esse sintoma desagradável da rinite. O uso indiscriminado desses medicamentos não pode agravar a doença? Vou explicar uma coisa que é importante as pessoas entenderem. Muita gente usa vasoconstritor, aquele remedinho que pinga no nariz. Muita gente. Acima de 4 dias já causa danos à mucosa. Então,
se você tiver o nariz muito congestionado, é válido comprar um descongestionante nasal desse de pingar, que alivia 2, 3 dias, está resfriado. Eu, por exemplo, no consultório, estou todo congestionado, é difícil trabalhar, né, escorrendo, então se pode usar. Mas acima de 4, 5 dias já causa danos à mucosa. Tem pessoas que estão usando há anos. Essas pessoas comprometem o nariz e comprometem problemas, porque o vasoconstritor é sistêmico também, ele acaba atingindo outras partes. Tem complicações até cardíacas para o uso excessivo de vasoconstritor. Então, quer dizer, e ele também pode agravar a rinite? Claro, porque a toda ação corresponde a uma reação. Vai chegar um momento que não adianta mais pingar. Faz o que a gente chama de rinite medicamentosa. Isso é comum e deve ser evitado. Todos vocês que usam remédio no nariz, procure o seu otorrino porque está fazendo alguma coisa errada no teu nariz, tentando tratar e parar com esse vício. É um vício. Porque quando se pinga o remédio no nariz, abre o nariz. Abre, é gostoso, aquilo é artificial. Sabe? Aquilo não é o normal. É artificial. Então, como o fumante, né? Quando traga, sente um prazer, o alcoólatra, o drogado, tudo causa um prazer. E isso é um vício, igual os outros. Tem que tirar esse vício porque causa danos. Só para encerrar o programa, o senhor falou sobre... Bom, a rinite ela tem um componente inicial alérgico. Alimentação e rinite, tem alguma relação? Algumas pessoas têm uma reação a leite, a outro tipo de alimento que pode causar rinite alérgica, mas é bem menos comum. A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, a rinite é causada por um problema inalatório e não por alimentar, mas não está afastado. Existem pessoas que têm rinite, por exemplo, ao leite. Tomam algum derivado de leite e começam a ter problema de rinite. Mas isso é difícil de diagnosticar? Não, você pode fazer o diagnóstico, mas é mais raro, isso que eu queria que entendesse, mas não está descartado. Muito bem, Dr. Marcos Mocelin, professor de otorrinolaringologia da Universidade Federal do Paraná, quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Por hoje, o programa Olho Clínico fica por aqui. Se você tem críticas, comentários, sugestões ou quer mais informações a respeito deste tema, é só escrever para a gente. O nosso e-mail é olhoclínico, tudo junto, @fpr.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.